Paulo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Entre Linhas. Primeiro deixa eu contrariar você. Vai lá. Eu não sou tão bem tratado em lugar nenhum do Brasil. Ah, é, Paulo? Nem na minha cidade natal, como o povo de Foz me trata. Olha. Então, se você diz que eu levo o pau, eu não... De alguns, né? Acho que ele quer dizer. Não, mas o pessoal lá eu deixo fora. Eu nunca fui tão bem... Você não faz ideia do que é o carinho que eles têm por mim. É até surpreendente, eu até me emociono às vezes. Porque eu não espero, estou andando numa rua, para o casal e quer tirar foto comigo. Bom, você sabe o que significa isso? Eu vou num bar, vou num troço, é uma coisa de louco. Mas segundo, eles não podiam fazer gratuito. Oh. Sabe por quê? Não tem desculpa. Há quanto tempo já se sabe que vem os ônibus, que precisa ter cobrador, precisa ter cartão? Há quanto tempo sabe? Não fez por quê? Vou contar uma experiência minha aqui na prefeitura. Até outro dia eu vi um líder sindicalista falar bobagem, mas deixa. Nós, quando fizemos a licitação... Abraço, Dilton. Em 2010, viu? Foi feita a licitação, foi aberto. Antes fizemos um projeto, trouxemos uma grande empresa de projeto de transporte coletivo com professores da Universidade Federal do Paraná, estudaram tudo, montaram e redimensionaram as linhas, os números de carro, tudo. Aí implantamos. Cara, começou reclamação daqui, reclamação de lá, e povo contra, e não sei o quê. O que eu fiz? Ah, não é assim, porque tem que ser assim? Vou bancar o teimoso com o povo? Não. Calma, minha gente. Volta o que era. Chamei a empresa, disse, olha, as linhas vão ser essas e essas, e continua numa boa. Os caras concordaram na hora. Eles tinham sido... Aí eu podia ser cretino? Não, a licitação foi feita para essas linhas aqui, agora não posso. Você entende quando o cara é cretino? Sim. Não, muda. O que eu estou vendo no ônibus é uma barbaridade que vem se arrastando há meses e o povo sofrendo. Sim. Eu pergunto para quem trabalha comigo, como é que está o ônibus? É um caos. E lançação na justiça, e justiça contesta, e caducidade. Isso é o pior jeito que um administrador tem para resolver. Quando você tem um problema, você vai ver primeiro qual é o problema. Ah, o problema são as linhas novas, é ônibus cheio no horário de pico. Porque, veja, agora fizeram outra... Escuta, Mohamed. Os caras fizeram licitação para 66 ônibus. Com base no quilômetro rodado, que tanto ônibus anda, tantos horários e faz tantos quilômetros por mês, não sei o quê. Meu irmão, tem ônibus que trabalha 3, 4 horas por dia, nos horários de pico. O problema não é o ônibus andar um monte de quilômetros no mês, é atender no horário de pico. O horário de pico, quando o pessoal sai para trabalhar, quando volta... É naqueles horários que a demanda é maior. Que a demanda é maior, você né? não toca com 60, com 66 ônibus, você já precisa com mais de 100. Você entende a coisa? Mas é uma falta de planejamento. Na verdade, é uma tentativa de fazer uma planificação. Ele vai fazer a mesma coisa e acabou. Não pensa no caso específico. Por exemplo, tal horário tem mais demanda. Tal horário tem menos demanda. Não observa que é uma coisa simples. Tem né? horário que vai precisar de 90 ônibus, 100 ônibus. Tem horário que vai tocar com 40. E isso é uma coisa que se tu perguntar, ó, se a gente passar na rua, pegar uma pessoa na rua agora ali, ó, no ponto de ônibus, perguntar pra ela qual o horário que você acha que precisa de mais ônibus, qual horário que você precisa de mais... Até ela vai te sabe. responder. Não precisa especialista, qualquer um sabe. O usuário, pergunta pro usuário. E até quem não é usuário, ele vai falar, pô, se eu uso sempre o meu carro em tal hora, quem não tem carro vai usar normalmente no mesmo horário. Perguntar pra minha filha de 2 anos, ela vai responder isso também. Mas agora o que é pior? Agora a gente fala em números, em quantidade de ônibus e tal. Agora se põe no lugar de uma diarista que tem que começar a trabalhar às 8 horas da manhã. Que o filho pequeno, tem 5 anos, ela não tem com quem deixar, porque a creche dela começa às 1h30 da tarde. Olha a situação. Ela tem que fazer uma ginástica tremenda para achar quem fique com o filho dela, talvez a filha um pouco mais velha e tal, e vai correr para o ponto do ônibus 7 horas, ela tem medo de não chegar às 8.
Ela tem medo, não sei. E aí 7, às vezes vai antes, 6h30. Eu vi um testemunho de uma pessoa que tinha um compromisso às 8, chegou às 6 do ponto e quase que perdeu o compromisso. Você imagine isso, o transtorno para a vida de um povo. Imagine, e quando você tem um problema para resolver, o que você faz? Você para e resolve. Então, qual é o problema? É horário de pico, falta ônibus? Vamos arrumar ônibus. Não interessa se é ônibus velho, se é ônibus torto, tem que ser um ônibus confortável que cumpra horário. Você resolve e chama. A empresa ganha pelo quê? Pelo número de passageiros. Agora, se é 1 quilômetro rodado, isso você vai ver o que vai acontecer. Isso é uma bola de neve saindo. Você vai ver. O Dobrandino já implantou isso uma vez, voltou para trás, porque é uma loucura. Já assisti uma entrevista sua falando sobre isso. Uma loucura. É um absurdo. Então, você tem um problema para resolver, você vai lá e resolve. Em vez de criar mais um, né? Em vez de você ou então mandar para a justiça. A única coisa que não pode é sempre resolver, procurar uma solução paliativa, sempre ser. Então, por exemplo, se precisa pegar agora uns ônibus mais velhos, não, beleza, paliativamente. Só que esse improviso não pode virar algo contínuo. Né? Isso. E a sinceridade, porque se você chega pro povo e fala assim, olha, a gente tá passando um problema, não tá, a empresa que tá prestando, o consórcio tá prestando serviço bem feito, para tudo que todo mundo já sabe. Ok, agora a gente vai ter que pegar como você falou, fazer uma medida aí paliativa, momentânea. Infelizmente, a gente conseguiu uma quantidade X de ônibus, mas não são os ônibus mais novos. Mas assim, para solucionar o problema e com um número, uma quantidade suficiente. Ok, a população pode entender quando o gestor trabalha com sinceridade. Agora, quando você tenta dar um embromation, sabe, aquela enrolação, quando você fala que vai vir um monte de ônibus novos e todo mundo tá vendo que os ônibus é capaz de se relar a mão no ônibus e pegar um tétano. Ed, tá. A realidade é essa. Vamos analisar o seguinte. Vamos construir. O sistema não funcionava bem? Funcionava. Eu fui prefeito 8 anos, a reclamação que eu tinha ia lá ver. Passou no horário, fora do horário, lotado. Mas põe mais ônibus nesse horário. E os caras punham. Porque senão eu ia tomar medidas necessárias. Uhum. Agora, você deixar chegar num ponto desse, sempre funcionou. De repente não funciona mais. Por quê? O que houve que não funciona mais? O que está acontecendo? A pandemia? O que significa a pandemia? Onde é que ela atrapalhou a coisa? Onde é que ela segurou? O que foi? Se vai lá ver, não. Manda para a justiça, para o juiz resolver. Coitado do juiz. O juiz, para decidir, ele depende. O juiz é imparcial. Então você tem a defesa e tem a acusação. Sempre tem dois lados. Ele escuta um, escuta o outro. Se ele não entendeu bem, se a coisa está meio escura, ele pede um perito, ele pede mais análise, pede mais argumento, ele não pode errar. E esse não errar do juiz, ele não conhece de ônibus. Como ele não conhece de saúde, ele é um juiz, ele vai ver ataque. É quem está levando para ele a demanda que tem que explicar para ele no processo. No Como caso, é que ele vai decidir? Você entende a situação? Eu tenho uma grande consideração pelos juízes, porque como é que ele vai decidir? Numa fogueira dessa, por exemplo, o cara tocou de graça, disse que não tinha hora. Mas aí ele vai perguntar ao promotor, mas escuta, mas por que não pensaram antes? Faz quanto tempo isso? E outra coisa, de onde é que veio essa empresa? Por que aquela serve e as que estão aqui não servem mais? Sim. E você viu os ônibus que vieram? Sim, vimos. Você mas é o que a gente precisa falar? Virou uma piada na internet. A gente falou ontem, as pessoas estão fazendo piada na internet, nos grupos de Foz do Iguaçu, tirando sarro, porque os ônibus são tão velhos. Inclusive pegaram uma imagem, acho que era da época do Dobrandino, era um ônibus aqueles que era vermelhinho ainda. Era vermelho e branco. Vermelho e branco. Branca, né? Exatamente. Bem antigo. E postaram na internet, os novos ônibus de Foz, assim, fazendo piada, porque de tão antigo que são os que vieram agora, que parece os que rodavam na época do Dobrandino há 30 e tantos anos atrás, entendeu? Então, assim... Pois é, agora vamos dizer o seguinte, podia ter sido diferente? Podia. Pode arrumar? Pode. Depende de quem? De uma única pessoa. Uma única. Eu tô achando até difícil de saber quem. Eu ia falar a mesma coisa Eu agora. vou te dizer quem. Deus, para mandar um raio e acabar com Não. O Putin resolveu invadir a Ucrânia. Se ele quiser parar de invadir e voltar ao exército, quem depende de quem? Só dele. O Hitler, quando invadiu a Rússia, e na Segunda Guerra Mundial em 1944, dependia de quem decidir e voltar? Ele. Hoje, quem que depende? Quem que pode chamar, acertar? É o prefeito. É o gestor. Eu fiz um comparativo, não sei se você viu o meu podcast lá. Vi. Eu falei do maestro.
Mas o maestro, se vai uma orquestra, não, porque o maestro tem uma orquestra, um toca flauta, mas o cara que toca flauta não vai tocar o que ele quer. Vai tocar o que diz a música, a partitura, o que o maestro... E o tom que ele vai dizer, se é alto, se é baixo, se é doido, E ele é sai o se não maestro tocar que igual. vai dizer. Então, quando você tem, por exemplo, uma Fostrans, você tem uma procuradoria, você tem a Secretaria de Administração, quem diz o que eles vão tocar é o prefeito, é o maestro. E chegou nesse ponto por absoluto. Por que não vai o prefeito discutir o ônibus? Porque ele manda na procuradoria, ele manda na administração, ele nomeia o Fostrans. Talvez a Rosa não deixou ainda. Por que não senta e não resolve? O cara não é obrigado a entender de tudo, como tem maestro que não sabe tocar instrumento nenhum. Mas ele sabe entender do timbre, da tessitura, da expressividade da música, do controle da intensidade, da harmonia. É isso que ele entende. Então ele escutou... Você não sabe jogar bola. Não. Não. Dá pra ver. Você não joga que nem o Pelé? Não. Mas você viu o Pelé jogando, você sabe se ele acertou, se ele errou, não sabe? Sim, sim, claro. Você viu o Wilmar? Puta, perdeu um gol feito. Tem coisas que são muito nítidas, muito evidentes, não é? Tem coisa que é muito A fácil. única coisa que o Ed não sabe é julgar quando uma piada é boa. Porque as minhas são maravilhosas. Ah, e ele pelo amor fala de que Deus. não. Mas ó, sem eu vou ter que fazer aqui o papel do advogado diabo, como diz o outro. Tem uma pergunta que me mandaram aqui, até gostaria de fazer, e não é uma pergunta muito fácil, mas é uma pergunta que o senhor já ouviu certamente muitas vezes. Sim. Quando foi fechado esse contrato, Sim. né, dessa ex-empresa hoje, né, que atendia Foz do Iguaçu, o Consórcio Sorriso e tal, Sim. o senhor estava gestor. Sim, na sim, época, era certo? eu, E o maestro. Chico também. O maestro certo? era Soijô, era Isso. eu o maestro. Eu que dizia como é que tinha que ser feito. Fui eu. Exato. E aí a pergunta que muita gente faz e que mandaram aqui pra gente também. O senhor, de alguma forma, se sente responsável pela essa questão do transporte? E outra... É pela forma do contrato, como foi... né? Então, Que esse forma, é um outro Isso é ponto. balela, isso é palha, isso é brincadeira para enganar a trouxa. Tá. Porque o contrato era modelo nacional. Nós vamos ver modelo em Curitiba, em São José do Rio Preto, do interior. O modelo do contrato não tem segredo nenhum. Agora, quem vai operar o contrato tem. É que nem se Então, você traduza está de isso pras carro. pessoas. Vou traduzir. Você está de carro e bate o carro. A culpa do carro é você que está na direção. Você tem um contrato, tem um sistema de transporte coletivo que não funciona. A culpa é tua e do sistema. Hein? Você vai culpar o sistema culpa de ou é quem não tá você que está gerindo o comandando? sistema de forma correta. E como é que no meu tempo funcionava? Como é que funcionou 8 anos e continuou funcionando? De repente estraga por quê? De repente a firma não presta mais. Eu tinha pesquisa de opinião, de grau de satisfação do povo, e quando tinha um problema, eu ia lá resolver. Por que está horário? Por que está... Mas assim, uma coisa que a gente viu nos últimos Então, tempos... esse troço de me jogar responsabilidade é que nem você jogar no teu pai. Ah, porque o meu pai podia ter guardado dinheiro, podia ter me mandado estudar não sei aonde. Pô, meu amigo, ele te deu a base, se vira. O contrato está aí para ser operado. Você não sabe operar, sai fora. a Você gente falou umas também coisas tem que encarar a própria interessantes. responsabilidade, né? E você vai ver que tudo está assim. Você vai à guarda municipal, foi lá o procurador, diz que a guarda não trabalha. Por que a guarda não trabalha? No meu tempo, não estou dizendo no meu tempo, veja, a guarda pode ser polícia comunitária. Ela pode ser organizada, cada grupamento de guarda, cuidar de uma região. Lá eles só sabem quem fuma maconha, quem viaja, quem rouba, quem não sei o que, sabe tudo. A gente sabe, você A acha que a criança- polícia não vai saber? Pois né? é, mas aí a guarda sabia. E ela ia tomar os... Você divide a cidade. Aí agora tem uma utilidade extrema na segurança. Estão roubando casa, roubando comércio, e ninguém sabe. Roubaram 50 computadores da Secretaria de Educação. À Você luz lembra do disso? dia. Sim, sim. E ninguém achou, ninguém sabe, ninguém viu. E você tem guarda, você tem vigia, você tem responsável, e ninguém viu. Câmera. Câmera, você... Que isso é público, é do povo, né? O povo que paga Então o que foi não se roubado, deixe né? emprenhar. Engraçado, e as pessoas não se comovem com aquilo, não se revoltam, né? Sendo que elas estão pagando. Não se deixe emprenhar pelos ouvidos. Tá? Então eu vou te fazer mais uma pergunta. O hospital municipal está em crise. Sim, Pô, evidentemente. fizeram greve. Evidentemente. Por causa do contrato? Não, certamente que por Por falta ca- de má gestão. Ah, Ou melhor, pela agora, má os gestão. ônibus é um contrato feito 12 anos atrás. Isso é desculpa para boi dormir. Você Ó, nesse ponto é interessante isso que você colocou, Paulo, porque as pessoas precisam ter esse entendimento. Mas aí tem mais um probleminha que eu já vi um pouco mais de perto e é uma coisa que me incomodava com a antiga empresa.
pelo menos nos últimos anos, eles estavam muito inadimplentes com os funcionários. Eles davam a justificativa deles, deveria ter algum momento eles falavam que tinha que ter um subsídio do governo, do município, alguma coisa nesse sentido. Enfim, várias as desculpas existiram. Mas o fato é, muitos cobradores e motoristas estavam com salário inadimplente, alguns foram mandados embora. Quando? Eu conheço alguns. Esse final de ano, inclusive... Final de ano, quem era o maestro, quem era o comandante? Não, com certeza. Mas aí, assim, qual pode ser a atuação isso que eu queria perguntar, chegar lá. A empresa está fazendo esse tipo de irregularidade. Que é uma irregularidade. Você manda um funcionário embora, você não paga o acerto, ou você não paga em dia, né? Ok. Quem deve tomar a rédea da situação e deve bater de frente com o consórcio e cobrar o contrato? Para você, quem? Eu já tenho a minha opinião, evidentemente, que é o gestor. É o contrato de 2010. É isso? Não, mas o gestor, ele tem poder... Perguntando para você como ex-gestor. Mas lógico, ele pode ir lá bater na mesa. Ele chama e pergunta o que está acontecendo. Por que vocês não estão pagando o pessoal? O que está acontecendo? E o cara vai dizer, é planilha, reequilíbrio de preço, é não sei o quê. E aí você resolve, vou dar um subsídio, como deu Cascavel, como deu Londrina, no caso da pandemia. E por que não fizeram aqui? Entende? Você chama e diz, qual é o problema? É esse? Qual é o problema? É má gestão? Qual é o problema? Vocês não estão preparando os cobradores? Então essa desculpa de simplesmente colocar a culpa na empresa não funciona. Não funciona, pois a empresa, ela trabalha. Como é que ela trabalha? Ela ganha pelo número de pessoas que ela transporta. Exatamente. E o que você tem que garantir, e ela também, que se ela transportar mal, for fora de horário e tal, o cara vai de motocicleta, vai a pé, pega carona com o vizinho, vai... Eu quero ter um jeito. Muda de endereço para trabalhar. Eu vou contar só uma para você. Nós gastávamos, a pena que o Erivelto não está aí, uma quantidade incrível de vale-transporte por mês. Os funcionários da prefeitura. Puxa vida, mas vale-transporte e despesas, o pessoal da fazenda... Prefeito, nós estamos gastando um monte. O que você faria? Me fala. Olha, resposta agora sim. Agora sim. eu vou me isentar dessa resposta. Você... Estavam reclamando porque estavam dando passaporte pro Vale Transporte? Não entendi. A pessoa, no meu governo, a prefeitura gastava fortunas por mês de Vale Transporte. Um número assim exagerado. Não, 25 mil, 30 mil vales a mais, era uma fortuna. O que você faria? Eu estou perguntando, sabe por quê? Eu mandaria fazer uma avaliação. A primeira coisa que eu faria, eu ia ver uma avaliação para ver se está tendo excesso, corta e dê o necessário. Olha só, por quê? Mas aí você vai cortar os vales dos caras? Não. Mas tem que dar o necessário. Não, mas o que está sendo dado o necessário e gasta uma fortuna? O que você faz? Por que está sendo gasto tanto? É a primeira pergunta. Nós vamos levantar isso. Certo. A mulher trabalha em Três Lagoas... Eu morava em Três Lagoas e trabalhava num posto do Porto Meira. Não fazia uma gestão. A outra morava no Porto Meira e trabalhava na Vila C. E aí você entende que é o gestor. Aí quando eu vi isso, mas o que é isso, cara? Mas você tem que ver, você não soube... O senhor quer chegar. Ter a boa vontade de descobrir o motivo do problema para poder solucionar o problema na raiz. Tem que ver a sangria. Exato. Se você tiver uma dor de cabeça, o que você vai fazer? Vai ter que investigar o motivo. O que é a dor para... Você vai tomar qualquer coisa... É o keynesianismo que fala que o governo, o Estado, ele cava o buraco para depois contratar alguém para fechar o buraco? Não é qualquer governo, não. Não. Para aí. Não, tem governos e governo. Não, mas o senhor não precisa se defender se não estou serviu me a carapuça, né? Eu estou atacando, cara. Então deixa servir para quem serve. Sem brincadeira, aqui é pau na máquina, meu. Tá certo. Conversa de homem, tem que ser assim. Tá certo. Então, eu fui vereador, cara. Eu fui da oposição durante o governo Neumann. Nós éramos em 21 vereadores, 4 da oposição. E foi o meu batismo de fogo. Eu aprendi. Eu passava a noite estudando, porque no outro dia eles iam me atacar. Eles iam, oposição. Então, esse sistema... Quem faz errado, geralmente, ele tenta dar uma camuflada. Esse negócio, eu lhe perguntei isso, por quê? Porque eu fui atrás de um pouco mais de informação, tempo atrás, e eu vi essa questão que o senhor falou do subsídio que foi dado em outras cidades, como Cascavel e algumas outras. Porque antes... Quando a gente vê a mensagem pronta vindo da administração, não, porque a empresa está querendo levar dinheiro da prefeitura, porque a empresa está querendo ganhar, pedindo subsídio, como se fosse uma coisa errada.
Aí eu, pô, mas como assim os caras não estão ganhando? Aí eu fui entender, não, mas espera aí, caiu a demanda, eles têm uma planilha ali que eles têm que cumprir dos custos. E aí outras cidades adotaram o subsídio porque foi realmente necessário. Eu falei, não, mas espera aí, se outras cidades estão adotando, várias outras cidades, Cascavel, que é o modelo, tá adotando, então não deve ser tão errado assim se em outro lugar tá dando certo e estão fazendo dessa forma. Então parece que é uma jogada para fazer as pessoas acreditarem que a empresa tá querendo cobrar uma coisa indevida, né, do poder público, para poder ter uma artimanha de dizer que tá ruim, mas não é culpa da gestão. Tá ruim, mas é culpa da empresa, né? Ô Ed, tem alguns comentários aqui Pode falar. no Facebook, alguns é pra alfinetar, outros é pra elogiar. Eu vou começar com o elogio. Não, começa com o alfinete. Já bate. Quem mandou foi a mais ele. difícil. Começa com Quem o mandou alfinete. foi Não, ele. só rapidinho. Eu já sei. No meu então, CMEI, várias vezes o Paulo foi fazer visita, sempre ele acompanhava o serviço público de perto. Ele mesmo perguntava se nós professores precisavam de algo, se estava tudo bem, já o atual gestor nunca nem vi. Outros, pergunta para o Paulo, não muda de assunto, vamos falar do sorriso que você assinou. Aí depois, Paulo, Paulo, nos seus anos quem é de... que tu perguntou isso? Peterson Galvão. Faz quanto tempo também? Que às vezes ele não tinha ouvido a resposta. Agora será aqui, ó, possível, cara? nos seus anos de prefeito, por que não foi feito mais terminais de ônibus? Essa é uma coisa interessante, aliás. E Sim. deixa eu ver se tem mais uma aqui pra gente encaixar aqui. Ele só quer as alfinetadas. Só quero alfinete. Pergunta Depois- pro Paulo Depois ouvir. me dá a relação dos caras que Não, comentaram do lado bom para eu ver também. Ah, tá. Ah, Pergunta pro Paulo se ele ouviu falar de uma operação chamada Rickshaw. Nossa, Se ele ouvi. foi ouvido no mas deixa Gaeco eu por contar. ela. Deixa eu contar. Esse, perguntinha de quem? Do Rômulo. Esse é o pau mandado. Deixa eu contar para vocês, Rickshaw. Por isso, dizem Não, que é não, por isso que deixa. não completa Não, o é álbum, bom que as saber. figurinhas são repetidas. Eu não tenho porquê. Eu não conheço. Eu não tenho porquê omitir nada, nem fugir de nada. Um dia eu estou em casa, 6 horas da manhã, mulher me diz, Paulo, tem um pessoal aí que quer falar com você. Quem? É a polícia. Bom, manda entrar essa gente, para essa hora deve ser algum assunto sério. Chegou um delegado e 3 agentes. Doutor Paulo, nós viemos aqui porque tem uma denúncia aqui da Operação Rickshaw, não sei o quê. Mas, porra, Rickshaw era um troço que estourou em Guarapuava, que tinha chuncho, supostamente, não sei se tinha ou não. Cara, vieram porque o senhor era prefeito na época e tal. Sim, era. Pois nós precisamos temos ordem aqui do juiz para fazer uma batida na sua casa. Estejam à vontade, que nem o Chico Anísio falava. Podem ficar à vontade. Rapaz, abriram todas as gavetas. Chegaram nos livros, abriram os livros e faziam assim. Abriram o armário, abriram dispensa, tudo para ver se eu tinha arma. Aí chegaram numa hora que o delegado me chamou. Doutor, vem cá, o que é essa espingarda aí? É uma espingarda. Eu disse, puxa vida, agora vocês me pegaram. Estava em cima do armário. Vamos Pá, à volta. agora vocês me pegaram. Meu Deus do céu, o que pode acontecer? Não, nós vamos ter que levar. Tá bom, posso mostrar? Os caras gente boa, mas eu estou exagerando. Mas só faltou botar a mão na arma. Já pensou se eu pego a espingarda de cima Sim, deles? Aí peguei a espingarda, abri. Espingarda de chumbinho que eu usava Oh, pra matar meu povo. Mas tá bom, eu acho que não é crime ambiental, tá tudo Escuta certo. mais. São meus amigos, eu respeito. Receberam ordem cumprida. Aliás, sim, claro. magnífico, me trataram maravilhosamente bem. Abriram as gavetas e tudo para ver se tinha dólar. Acharam o dólar. Acharam. Não é que nem o Renique, 300 mil reais caía das gavetas. Não é que nem os outros por aí. Acharam o dólar. 5 dólares que me sobrou de uma viagem. Oh, meu Deus. Vocês não vão levar o dólar? Não. É muito pouco. Mas Aí, ele, olha mas só, ele daí- ainda está insistindo aqui sobre a questão do terminal. Não, mas deixa eu ver no Rickshaw Ah, tá. primeiro. Deixa eu ver o Rickshaw. Daí, fui para a delegacia. Eu disse, olha, só que eu não vou com vocês. Não, mas o senhor, eu não vou. Aí o delegado, na gentileza, então o senhor vai no carro da sua esposa e vai um agente junto. Ótimo. Perfeito. Cheguei lá. No fórum estava o promotor, o meu advogado foi também. O que era? Então é isso não sei o quê, porque a firma que fez a licitação, ela está comprometida em tal lugar. Puxa, todos os preços. Vou dizer só 2 coisas para vocês. Primeiro, levantou o preço da passagem? Não.
Levantou algum preço? Vocês têm algum sintoma que eu... Não, pelo contrário. O advogado, que é da firma que está enrolada nas coisas, diz que nunca ouviu nada do senhor de pedir nada, né? Bom, meu, agora o cara vem puxar isso, querer me incriminar. Olha, desculpe, viu? Eu tenho que ter muita paciência, porque escutar esse tipo de conversinha. Não, mas eu vejo que umas perguntas dessa pode sair com um tiro pela culatra. Porque é a oportunidade do senhor esclarecer. Né? Igual, por exemplo, a gente já recebeu aqui, por exemplo, o Coronel Lee. O Coronel Lee, volta e meia, falam pra ele que você tem um projeto de lei de regularizar o BETS como esporte olímpico. Você não tem nada que fazer, não sei o que. Foi uma oportunidade no ar de fazer a pergunta pra ele. E ele até falou a próxima vez. Dele, lembra que isso, teve uma polêmica com a filha dele, perguntamos pra ele no ar. É uma possibilidade de sempre deixar acho que quem não tem nada pra esconder, responde. Não, mas olha só pra você ver o espírito. Eu tinha um programa durante 7 anos. 7 anos na Rádio Cultura de manhã, primeiro na Rádio Fora, depois na Cultura, das 8 às 10 da manhã. Você chegou a ver, Ed, alguma vez? Não. Das 8 às 10 da manhã. Sabe qual era o meu tema? Não temos medo de assunto. Eu quero saber o que está errado nessa... Eu desafiava. Pô, não tem buraco no asfalto? Não tem lixo jogado no vizinho e você não sabe o que fazer? O médico está atendendo bem? Eu provocava. Está perto da população, né? Sabe por quê? Não, porque aí eu mexia. Aí eu sabia onde ir. Exato. Tem médico aqui, doutor Paulo. Eu fui nesse médico aqui no colégio, na posto de saúde e tal, ele nem me olhou na cara, já me deu a receita e mandei embora. Quem era o médico? A senhora não precisa dizer agora, depois. Anota, por favor, o médico. Você acha que eu não ia lá nele? Segunda-feira, meu amigo, o que está acontecendo? Chama o secretário da saúde, vai lá, me dê. E eu tinha uns olheiros, que eram uns caras de absoluta confiança. Vai lá e consulta com esse médico. Me conta. E aí eu tomava providência. E quer ver? Vou contar um exemplo. Um dia, estou no gabinete, eu vou ter que escrever isso, Ed, porque esse tipo de perguntinha... Bom... Só manda ler. Eu já respondi, escuta, aqui no artigo. Você que gosta de resolver problema. Um dia eu estou no gabinete... ele gosta de criar mais problemas. Não, quem cria resolve. Resolve, né? Eu estou no gabinete e me ligam num posto de saúde, não vou dizer qual é, nem... Doutor, entrou um cara armado aqui que queria matar o médico. Puxa. Entrou e matou? Não, o médico não estava, saiu. Puxa vida, o que é que você faria? O que é que vocês fariam? Você está prefeito, você é prefeito. Eu, que como sou curioso, a primeira coisa eu vou querer perguntar para ele o motivo do que ele foi lá. Eu já ia falar, ainda bem que ele está lá, não está aqui na prefeitura. Algum motivo ele deve ter, ou é pessoal ou ele foi mal atendido. Tá, daí o cara dá o motivo. O médico abusou na mulher dele. Cadê o matador? Vamos lá junto. Aí é pesado. Aí é pesado. Você é louco, cara. Você é louco. Fala isso brincando. Com segurança, ele eu não ia fazer isso. E aí, o que você Vamos faz? torcer que ele tá falando brincando, aí, né, Mohamed? Eu tô contando um caso concreto. O que você faz? Você, Aurélio, o que faria? É delicada a situação. Não, o que você faz? Eu acho que eu ia pedir apoio pra polícia. Pra entrar em sei lá... ver o que tá... Porque eu vejo que nós temos papéis, né? Papel de intermediar um possível crime não é meu. Mas o que você faria? Puta, o cara tentou matar um médico. Você tá falando dele em que posição? Não, tô falando dele, prefeito. Não, então, numa dessa, eu talvez remanejaria o médico de lugar. Remanejar o médico. Então eu vou contar para vocês igual, né? o que aconteceu. Vai lá. Mandei o meu braço direito lá. Vai lá ver o que houve. Mas foi por isso que o Celso Fagundes foi embora? Não é, por favor, não faça assim. Não faça assim que você me... Não faça, eu nem vou dizer o nome, mas não é esse de jeito nenhum. Esse era um grande médico. Sim. Um neurologista, fez curas milagrosas. Milagrosa aqui em Foz. É verdade. Não, eu conheço ele. Aí, veja só, daí o já trabalhei, cara foi lá, com ele. Prefeito, o negócio é o seguinte, o pessoal lá comentou e pegaram o caderno do médico. Tinha lá coisas assim, bunduda, meu Deus, nada, marido trabalha à noite, marido trabalha à noite, marido trabalha à noite. Aí, com essas informações, o que eu faria?
eu procuraria uma forma de abrir um procedimento administrativo contra ele para exonerar o cara. Tá bom. Daí você abriu, eu abri. Exonerei. Parabéns. Exonerei o cara. Uhum. Não posso admitir isso. Tinha detalhes outros. Nossa. Aí as enfermeiras já me contaram É o cara que que ele usa mexeu da no função seio, dele para mexeu no benefício seio de próprio. uma Tá crime. adolescente. Tá uma loucura. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. A hora que eu citei o nome do Dr. Celso Fagundes, eu esqueci que o senhor tinha citado, que era questão de abuso, não sei o quê, então de forma alguma. Então de forma alguma eu quis relacionar o nome dele com esse fato. Só porque foi o médico que veio na minha memória aqui de que foi embora da cidade. Então eu vou terminar esse caso, depois me lembro, eu quero contar um outro caso de um cara que atendia no pronto-socorro. Para você ver como é que é o gestor. Se o cara não fala, mandei a polícia lá, porra, ver o médico e tal. Aí fiz o processo e exonerei. Dali 6 meses, mandaram recontratar o cara, pagar os atrasados com reajuste. A justiça, você disse? A justiça mandou recontratar. Aí onde é que vai, onde é que não vai? Botei num posto num bairro. Tá, decisão judicial tem que cumprir, porque senão acabou o país. Lógico, mas eu vejo assim que o papel você do pode senhor discutir. Pode mas espera aí. Não levou uns meses, me ligam daquele posto. Tentou apalpar o seio de uma adolescente. Ah, meu Deus. Novo procedimento. Mas você já fez o primeiro e o cara voltou macho. Esse prefeitinho, tá vendo aí, ó? Me demitiu, agora tem que pagar tudo os atrasados. Então, puta vida. E pior de tudo que não é nem o senhor que paga, somos nós, né? Somos população. Nós. Eu até pensei, digo, puxa vida, mas será que esse cara que entrou lá para fazer aquela coisa, por que não fez? Que não terminou. Resolveu o problema, né? Eu sou católico, sou cristão, mas pensei isso, rapaz. Te juro por Deus. Quando eu vi que tem... E o cara dando de galo, porque agora tá vendo esse prefeitinho, bom, vou contar outra. Cadê o Arthur. O filósofo. Não é Aurélio? Mas eu tô ouvindo, Arthur. Mas eu tô ouvindo aqui, pode continuar. Saiu, vai. Então deixa eu contar o Arthur. Tô no gabinete, me liga um cara. Prefeito, tá uma confusão aqui com o pai de um paciente que o médico distratou, estão batendo boca e tal e coisa. Puta merda, de novo. O que eu faço? Esperei, mandei a minha olheira. Tinha uma olheirinha que era espetacular. Trabalhava, fazia essas coisas. Ela estava olhando o que estava errado e me contava. Certo. Não era alcaguete, por favor. Sim. Não, sim. O trabalho dela, ela fazia era isso. fiscal. Ela tem que ver, eu tenho que saber. Óbvio. Aí chegaram lá o médico. Aí, viu, Arthur? Arthur Aurélio, né? O nome? Não, é Arthur. Arthur Joquetel. Só Arthur. Ele te chama de Aurélio. Não, achei um com cara culto, né? Achei com o cara da Aurélio. Será que é por causa da orelha? Não, por causa do dicionário, por causa do dicionário. De novo. Aí, puxa vida, foi lá e veio a informação. Prefeito, esse cara é um intensivista. Está com um problema sério em casa. Mas ele é um denodado, não tem hora, não tem dia, não tem nada. Ele faz milagre aqui. Sabe o que é um pronto-socorro? Você imagina um pronto-socorro, chega o pai com a criança se esvaindo em sangue, e você que tem que atender, cara, se vira, peão. Ele fazia isso, ele disse, era um mágico, ele não tem horário, se vencer o horário dele, se tiver que atender mais meia hora, uma hora, ele fica... Puta vida. E agora? Fala, Arthur Aurélio. Olha, tem coisa que pra mim os fins não justificam os meios. O que você faria? Eu acho que numa situação dessa eu procuraria uma forma legal de fazer ele ser acompanhado. Ou pelo menos afastado, ser encaminhado para um serviço psicológico da prefeitura para ele tratar esse problema que ele teve em casa. Aí você vai tratar o melhor médico intensivista que você tem como um desequilibrado, como um psicopata. É isso que você ia fazer. Eu ia fazer isso, não fiz porque isso. Para mim eu tenho princípios e a infância eu defendo, mulheres eu defendo, o cara pode ser o melhor, mas é um picareta, ele tem que se lascar. É um picareta que vai lá assediar a mulher e... Não, esse é outro, pô. O senhor me coloca na conversa agora. Não viu que eu saí do estúdio? Vai.
tá no horário de Pô, intervalo. já não viu que Pô, mano. Não, a culpa é minha. Como é que o cara abandona desse jeito e volta e quer dar palpite? Não eu, Ah, pô! Eu quis dar palpite, o senhor que me perguntou. Eu E ainda cheguei todo quieto. moralista, velho. Ainda todo É, moralista, eu vi E eu nem chamei a atenção por ter me chamado de Aurélio. Peguei leve. Escuta Mas só, qual que era a situação, então? Arthur Aurélio. Você não vai me contradizer, né? Não. Ah, então, Arthur Aurélio. Escuta só. Vai lá. O cara teve um problema, um bate-boca com o pai de um paciente e chegaram a grito e não sei o quê. A enfermeira me ligou, disse que estava com um problema desse, que o cidadão estava com um problema sério em casa, tal, de família, e que se perdeu na cabeça e fez aquele troço. E eu perguntei o que eu faria? O que eu fiz? Estou contando, não é engenheiro de obra pronta. Sabe o que é engenheiro de obra pronta? Depois do caso acontecido, por que você não fez isso? Por que você não botou o ralo ali? Por que a luz? Depois da obra pronta. Na hora de fazer, ele não sabe. Ninguém dá pitaco. Ninguém. Eu não sou engenheiro de obra pronta. Estou contando o que aconteceu. Aí, a informante, a pessoa de minha total confiança, me disse, prefeito, o homem é um milagroso. Ele fica fora do horário. João de Deus. Ele faz... Puta, esse cara... Ele tem uma. Ele tenta ser comediante, mas ele não vira. Qual a sua nota pra ele? Com ela? 0. Na comédia. Tomar banho. De comédia, você tá Que mal, isso? Arthur. Quando, cara, eu tô falando um assunto sério, ele Ele vem... vem com o João de Deus, irmão. Sabe o que é isso? É o psicológico dele. Ele queria ser consultado pelo João. Não foi. Então ele fica com essas coisas. Eu invejei o senhor porque o senhor frequentou lá. Eu sou católico, meu irmão. Eu nunca fui nessas coisas. Vai lá. Aí, escuta só. Aí, me contaram que o cara era um mágico, estou repetindo. O cara salvava a gente, o cara chegava lá, o cara quebrado, baleado, atropelado. Ele atendia, ele cuidava, ele fazia, era um milagroso. Ai. E agora, como é que eu faço? Como é que você faria? Manda o cara psicopata. Não, esse é um psicopata. Manda lá psicológico atender e desmoraliza a profissão do cara. Mata o teu melhor médico. Não, nesse caso eu acho que o lado humano que você do faria? prefeito tem que falar alto. O né? que você faria? Não sei, eu vou deixar o senhor falar que o senhor tem um pouco mais Que de o senhor cabelo já branco fez. e eu quero aprender com O senhor já né? fez, então eu vou deixar o senhor falar. Olha, eu passei umas 2 noites sem dormir, cara. Porque, puta, era um problema. Eu não posso deixar o cara tratar mal o outro. Se ele está descontrolado, tem que ter um jeito. Como é que não vão fazer? Puta. E esse troço eu até recomendo para vocês. Quando você tem um problema, antes de dormir, você formaliza o problema. Aconteceu isso, eu preciso ver. E você não tem a solução, mas você formalizou, vai dormir. Quando você acorda, meu irmão, Processou. 90% das vezes o problema está solucionado. Olha, Fui falar com o cara. Doutor, quero dizer o seguinte, nós temos orgulho do senhor aqui. O que o senhor está fazendo é uma coisa inestimável. Todo mundo gosta do senhor, as enfermeiras lhe respeitam, dizem que o senhor é o melhor médico, tudo. Eu acho, puxa vida, fico encantado. Olha, quando me falam do senhor, eu até me emociono. Mas eu tinha um pedido para lhe fazer. Nunca perca a cabeça, nunca perca a cabeça. Procure manter. Não discuta, doutor, não discuta. Não leve, não. Se o cara lhe desaforar, eu sei que tem cara. Meu filho tá aí. Sabe como é que é os histéricos? Sim. Não discuta. Faça o seu trabalho. Olha, eu tenho no senhor um motivo de orgulho dessa prefeitura. Puta, o cara chorou. Me abraçou. Aí, nunca mais. Sabe lá o que é isso? Nunca mais. Pelo contrário, eu ia lá, ele só, dali para frente, só elogio. E um cara que se você... Agora, como é que vai discutir com o pai da criança? Que o que não pode. Demite, você ia perder um baita médico, ia fazer ia criar um transtorno na família, na saúde do município, que para você arranjar um intensivista, um cara de pronto-socorro, Ed, é difícil. É difícil, é uma coisa muito dura. Então eu quero dizer isso, que o prefeito, o maestro é isso, cara. Você tem que ver o problema, você diz qual é a causa das coisas. Na sua opinião, o maestro atual, onde é que ele está errando na sinfonia?
Mas, Na sinfonia. Na sinfonia. Na sinfonia toda. Vamos Ele não pontuar sabe o que é três clave de coisas. sol. Vamos pontuar 3 coisas que o senhor acha que tá errando nisso, que o senhor e ele... O senhor tem contato com ele até hoje? Como é que tá? quando começou a pandemia, nós nos telefonamos. Certo. Chegou um amigo, você tinha que falar com o fulano lá. Tá, eu vou falar, liguei. Disse, olha, fiz um pedido. Não transforme o hospital municipal em centro de Covid. Você está vendo o mundo aí, os caras estão fazendo hospital em 30 dias. Você tem lá o Padre Ítalo lá embaixo, faz uma ala de UTI ali atrás, bota os leitos, você tem dinheiro do governo, você tem é excepcional, você pode remanejar a verba onde você quiser, ou faz lá na Andradina, que tinha um ser lá, estava fechado ainda, faz atrás, não misture, pelo amor de Deus. É a mesma coisa falar para um poste. E você viu que esses tempos atrás, depois do passaporte ser implantado, o tal do passaporte que não funciona para nada, teve alas lá dentro do hospital que foram infectadas justamente por gente que entrou lá com o passaporte e infectou a ala que não era do Covid. Ou seja, você está transferindo uma doença para quem já está doente. Outro tipo de doença. Agora veja uma coisa, nos postos de saúde é a mesma coisa. Tinha que criar estrutura paralela à Covid. Dentro dos postos. O Dentro problema... dos postos ou fora, você aluga, você Certo. faz, mas Covid é uma coisa, as doenças normais eram outras. Porque você pega um cara, você está com suspeito de Covid. Você não sabe se está ou não está. Exatamente. Você vai num posto de saúde, o Arthur Aurélio está do seu lado, está com um problema na garganta. Não é Covid. Mas você está ou não está. Daí você faz exame, estava. E você transmitiu para ele. Foi o que aconteceu dentro do hospital municipal. Que eu tô espalhou. falando, teve uma infecção lá generalizada numa ala de UTI que não era do Covid, porque teve gente que entrou mesmo com o passaporte, entrou lá na ala e contaminou as outras pessoas. Foi um dos casos que mais ficou feio depois do passaporte, porque mostrou que o passaporte não funcionava. Tanto não funcionava Não que pede alguém com nada. o passaporte infectou gente dentro da UTI, ou seja, pessoas que já estavam com risco Visitante, de morte, né? e foram E infectadas. como é que você faria isso? Para não acontecer isso? Não, o que o senhor falou é muito... Covid separado. Esclarece muito bem, É porque é o que foi separado. feito em outros Mas lugares. vocês só se falaram nessa época, no começo da pandemia? Vocês não se falaram mais? Ele nunca mais pediu conselho pro Não, senhor? eu até me ofereci, ó, se você precisar de mim, tuas ordens, porque pô, é a minha cidade. Entende? Entendo. Mas ele, O senhor acha que falta... infelizmente, ele não me tratou como eu tratei ele. Ah, mas O isso senhor não é botei ele de novidade. secretário, eu ia às 5 horas da manhã nos postos de saúde, eu ia ver o Isso que não é faltava. novidade, é só ver como que ele trata o vice-prefeito. Se tratar o senhor é o de menos, né? Nesse Foi cenário. assim que o senhor ensinou ele como se trata um vice-prefeito? Não, ele já sabia. Ele já sabia. Vai! Ele é meio que nem o Arthur Aurélio, ele já sabia tudo. Já sabia. Já tinha. Cheio de razão. Meu Deus. Achava que sabia. Ele já sabia. Já sabia. Já sabia. Então, desde da época da Não, mas pandemia eu vejo, que eu vocês- não gostaria. Se você viesse um dia, se você me chamasse, eu te relato 10 pontos que esse governo errou. E, aliás, corre um risco grande. 10 pontos dá um terminal, que pra gente falar dele também. Né? Paulo, eu não tenho o que fazer, Não, Paulo. é de fio, aquele cortar. fio nylon de sutura, que ficou 30 dias sem um fio de sutura no posto. É. Olha isso, olha isso. Esse Tomou, aí é né? triste. Tomou. Esse é triste. Tomou invertido Viu? agora. Não, e pelos outros, você que faz eu ficar lendo esses comentários aqui na internet. Não tem Tomou, nada né? a ver com isso. Vou repassar aqui, é pro Peterson essa, hein? Deixa eu só lhe fazer uma pergunta rápida aqui, Paulo. Eu vejo o senhor falando e dá pra ver que o senhor tem um carinho muito grande pela cidade. Sim. O senhor acha que falta amor pela cidade, falta carinho pela cidade por parte do senhor? O senhor acha que hoje a relação que a atual gestão tem com a cidade não é uma relação de carinho com a cidade, mas sim uma relação de sei lá, de vantagem, de alguma coisa nesse sentido? Ou de Olha, poder, meramente? É um É projeto. uma situação difícil de responder. Porque esse cidadão era deputado estadual. Era deputado estadual. Veio conversar comigo 6 meses antes da eleição de 2016. E eu disse, agora é duro porque era eu e ele conversando, né? Minha palavra contra a dele, mas tem muita gente que sabe disso, é fácil. Eu disse, olha, por que você não fica deputado? Mas isso eu já ouvi também. Eu, O senhor tá falando. eu arrumo essa cidade, porque aquela Orcrim, é Orcrim que você chama? Exatamente. A turma do organização Reni? criminosa. É o Orcrim, exatamente. Olha, É o termo moderno. Moderno. olha. Não, eu chamava É um de jovem quadrilha senhor. aí o advogado um dia me disse,
Pô, não chama de quadrilha, que isso dá justiça e tal. Então eu falava de quá, isso que vocês sabem o que é. Ai. Eu Aí tinha outra eu- piada pra falar. Em cima disso eu segurei, viu? Onde é que eu estava falando Graças a mesmo do... Deus. Da questão Da de conversa assumir com o e Chico. ele continua Ele era deputado. deputado, quando você voltar, se você quiser na outra eleição, ser federal, estadual ou eleito e tal, depois de arrumar essa cidade, eu passo para você. Achamos Ele o tinha sido meu culpado. vice, se comportou bem. Não ajudava, não incomodava, atento, a sala dele era do lado da minha, não tinha tramela na porta, eu podia estar atendendo o Bill Clinton com a Mônica Levinsky, ele entrava, não tem problema, estava Fala aberto. mais. Não, mas e... Ele disse, não, então tá bom. Mas aí, faltando 15, 20 dias para a eleição, convenção no partido, ele sai candidato. Isso o senhor não sabia. Não. Tá. Aí eu Vai ganhei a ouvindo eleição. aí, Fosso, pra ver Ganhei como a que eleição. Aí vai para o TSE, entraram com impugnação advogados dos mais caros do Brasil. Gustavo Guedes, que foi advogado, inclusive Sim. do Itamar Franco, Do Itamar. foi aquele Renato, eu não gosto de dizer nome, mas um deputado, um advogado que foi do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, era membro do TSE, mais um outro de não sei o quê, e tal e coisa, e entraram com o processo daquele assunto que um dia, se você me chamar, eu gostaria de conversar. Porque o Paulo está condenado. Condenação, 2 motivos, lá no TSE. Uma, eu recebi um dinheiro do Ministério do Turismo para fazer aquele festival do humor, R$200 mil. Aplicaram os 200 mil num festival do humor que mexia com o mundo inteiro. Teve gente da Rússia, da Noruega, que fazia aquelas charges, aquelas coisas importantes para a cidade. E o dinheiro veio do Ministério do Turismo. Não, porque era 135, depois aumentou para 165. Meu irmão, eu assinei o convênio. Quem aplicou, se era 135, era o Ziraldo. Aí quiseram o negócio, julgaram, tal, passou em tudo que é tribunal isento, não tem nada, estava certo. Aí o caso Regina era o seguinte. O Vades, eu não posso dizer nome, eu não gosto. O meu secretário do Planejamento mandou um ofício para o Departamento de Compras para contratar uma pessoa para acompanhar os projetos em Brasília. O Brasil tem 5.570 municípios. Todo mundo vai pedir dinheiro em Brasília. Você chega lá, primeiro você chega com um projeto, eles passam primeiro no jurídico, para ver se está certo. Pra ver se tem algum impedimento. Passam na engenharia, para ver se o projeto está condizente. Passam depois para o financeiro. E nesse processo, por exemplo, o cara da engenharia, não, esse troço aqui está fora de norma, queria que... Qualquer coisinha você tem que arrumar, volta para o começo da fila. E eu tinha uma pessoa fazendo isso. E ela conseguiu captar 192.800.000 reais em Brasília. Olha só. Eles fizeram uma carta convite e contrataram essa pessoa, 5 mil por mês. Contrato de um ano, 60 mil. O limite para fazer carta convite era 80 mil. Mais de 80 mil você tinha que fazer a licitação. Chegou no fim do ano, parecer da Procuradoria, quem fez a coisa foi o Departamento de Compras, não sou eu, o prefeito não vai olhar, quem que você convidou para essa... Nunca fiz isso e não faria, jamais. Aí vem para assinar um aditivo de 60 ia para 120. Aí ultrapassou o limite da licitação, porque mais de 80 tinha que ser licitação e não fiz. Aí fizeram um escândalo terrível, inferno, na torre. E me condenaram, porque fraude na licitação. Isso não teve absolutamente nada a ver com nada. Só para ter um paralelo, Arthur Aurélio, você faria o contrato de 5 mil para essa mulher captar dinheiro em Brasília? Captar recurso? Eu acredito que faria. Por quê? Ela trouxe É o que 200 a gente milhões. sabe. Não, mas peraí. E se chegasse uma turma de Arthur Aurélio, nós vamos pegar dinheiro em Brasília para a prefeitura, tem um monte de dinheiro, mas tem um monte de cidade pedindo. Nós vamos pegar lá, o nosso custo é 10%. Tudo, o senhor faz aí, nós temos firma classificada, tudo. Você pegaria a firma ou contraria os 5%? 10% que ele cobra,
de 192 milhões, dá 19 milhões e 200. E tem uma coisa. E outra, a sua reeleição, nós temos aí um dinheiro, pá, uns 3%. Pá. Eu acho que essa situação já é um negócio que foge, né? Entende? Aí, o que você faria? Não sei. Você ia pegar o dinheiro lá dos caras, os Não. 3%. Você faria os 5%. O correto, Já não evidentemente, sei. contrata a Aí, mulher. veja, que daí ela tá você, fazendo aí é o serviço. que eu vi o seguinte, eu tenho pena do juiz. Porque você pega uns advogados, uns figurão desse, que remonta, conta história diferente, não sei o quê, por exemplo, você viu o Riquixá lá, porque o Paulo estava condenado, a polícia levou ele. Você entendeu? Sim. O advogado vira e revira, aí o juiz tem que decidir. Às vezes, ele se engana. É um ser humano que nem o Mohamed. Ele vai julgar pelo que apresentam Pelo que para tá. ele ali. E os meus advogados, não vou botar a culpa, os outros eram muito melhores. E aí me condenaram, anularam a eleição. Anularam a eleição. Sabe o que é uma eleição? 150 mil pessoas votando, 140 mil votando. Sim, Aí lembro da eu eleição, perdi por perfeitamente. 4-3. Se uma senhora daquela, uma senhora que eu não gosto de dizer o nome, se ela dissesse, não, mas peraí, mas esse prefeito fez a melhor educação do Brasil. Ora, das 10 melhores escolas do Brasil, ele botou 3. Isso aqui, a mulher captou 192 milhões, ele não usou firma de lobby, não usou nada, ele usou um recurso local. Poxa, mas por que nós vamos condenar? Não, senhora, eu voto contra, voto a favor dele. Pronto, era 4-3 a meu favor, eu era prefeito, a história dessa cidade teria mudado, mestre. Porque depois da Orquim do ele, eu ia arrumar essa... Como eu arrumei quando eu entrei também, se eu mostro as fotografias, como é que eram os postos de saúde, o hospital, a Santa Casa, eu tenho tudo fotografado, a hora que quiserem. Então, foi assim. Aí, vou me candidato de novo agora em 2020. Qual é a campanha da turma? Puta, os caras são artistas. Quando o cara é malaco, você espere tudo, viu? Puta, o Paulo é o melhor prefeito dessa cidade, mas não pode assumir. Vocês viram na outra, ele ganhou a eleição, anularam. Vocês vão perder o voto. Essa foi a principal bandeira da última eleição. Aliás, não foi só a principal bandeira. Não, foi só a principal bandeira, Ed, porque eu, como gosto muito do tema, eu até os próprios programas de televisão eu gosto de assistir o horário eleitoral. E eles destinaram ali, na minha conta, de cabeça, eu acredito que mais ou menos 30% do horário eleitoral, pelo menos, pra colocar a propaganda que o Paulo não assumiria. Isso eu lembro perfeitamente. Tinha um slogan, assim, que entrava a imagem, assim... Eu acho que era nas cores do PSD, azul e amarelo, uma coisa assim, colocando que o Paulo não ia assumir. Sim, eu lembro perfeitamente de ver na minha mente, assim. Contrataram com o dinheiro que não é do Arthur. Com o dinheiro que não é do Arthur, contrataram 1.000, 2.000 caras para na cidade, caminho eleitoral no dia, você vai, puta, mas o Paulo é bom, mas vai perder, você lembra? Sim, entraram no inconsciente coletivo. Fizeram. E colocaram isso. Agora, a minha pergunta o senhor não conseguiu se eleger e o Chico ganhou. Mas, na sua opinião, o que fez o Chico brasileiro se eleger? Se reeleger? Foram os meus erros. E o destino. Eu peguei Covid e faltando 20 dias para a eleição. Eu lembro que o senhor fez agenda muito dentro de casa. O senhor nunca considerou... O senhor não atribui o vice um nome forte que fez com que ele se elegesse? Não, o vice era o seguinte. Aí teve uma outra situação do vice. Mas eu não queria entrar nisso. Tudo bem. Porque eu tenho que olhar para frente. Tudo bem. A minha cidade, isso tudo que você está me perguntando, eu vou escrever. O senhor vai fazer um livro? Vou fazer um livro, mas o livro não tem sentido de botar culpa ou isentar culpa. A fazer o povo entender o que é gestão pública. Certo. O que eu contei para você com os médicos... precisar de algum jornalista para escrever... Eu já tô procurando. Olha, prazer, Arthur. Prazer. Ele é bom nisso. O Arthur Aurélio, ó. tem peso. O senhor tem alguma coisa contra o vice, o Chico Sampaio? Eu não conhecia. O senhor não conhece ele? Não, eu não falei uma vez com ele. O senhor nunca conversou com ele? Num debate lá, nos encontramos, cumprimentei. Mas eu não sabia. Para mim foi uma grande surpresa. O senhor sabe que existe a possibilidade do Chico brasileiro cair através de uma CPI, que tem várias pessoas se movendo nos bastidores para apresentar algumas irregularidades do governo Chico para que seja feita uma CPI, assim, quem sabe no futuro empichar o prefeito? Olha, isso sempre há. Eu, por exemplo, enfrentei 8 pedidos de impeachment. Aqui em Foz do Iguaçu. Da Câmara de Vereadores, que era presidida por um cara que andou de tornozeleira um monte de tempo depois, que fazia parte daquela turminha
que você sabe. Ah, sim, sim, sim. Eu ajudei a eleger o cara, mas tem que contar isso. Mas não é do Três Bandeiras, não. E você vê que ele não tá querendo falar o nome. Você Ele fica... quer me empurrar. Gente boa, é gente boa. provocando, Claro, cara. não é. Não queremos Esse dizer Arthur é nada. maravilhoso. Nós não seríamos o mesmo sem ele. Usou tornozeleira porque tá na moda, só por isso. Viu? O cara usou tornozeleira. Aliás, foi preso a turma toda. Sim. Foram 14 presos. É uma loucura. Tá? Mas esse cara era presidente da Câmara que eu ajudei a eleger. Primeiro erro. Segundo erro. Por não conhecer as pessoas. Ajudei a eleger presidente da Câmara. No primeiro foi uma maravilha. Tá? Chegou em setembro, outubro, para votar o orçamento da Câmara. Veio a proposta com 5 milhões a mais. Eu chamei meu amigo. Pô, nós estamos pegando a cidade, tem um monte de coisa. O juiz me deu o prazo aqui para aumentar a vaga em creche, nós temos saúde, temos que construir hospital. Você vai me tirar esse dinheiro, vocês não precisam disso. Não, mas é lei. Eu tenho direito, então, é para poder. Mas poder independente eu ajudei a te eleger, cara. Fiz coisa que eu não confesso para minha mãezinha para te eleger. Agora você vem com isso, calma, cara, vamos arrumar. Não, se você quer assim, então é poder independente. Então tá bom, então vai para aquele lugar que o Arthur pensou certo. Isso é... Três Bandeiras. Só ele, né? Só ele, O né? Arthur Só pensou. ele. Aí daí pra frente. Vai lá no meu Instagram que eu vou falar quem Era que é. tudo contra mim. Era tudo que ia para a Câmara, era uma loucura. Remanejamento de verba caiu para 3%. Os projetos demoravam, enrolavam. Fez 8, ele conseguiu 10 vereadores. Mas 10 do seguinte jeito. Tinha um evento aqui em Hernandares, no exterior. Diária de $1.000 e poucos para exterior, para viagem para o exterior. Nossa, o vereador que chique. e nomearam. Mas ele tinha o dinheiro, porque ele levantou o orçamento da Câmara, contratou uma loucura. E ele tinha 10 vereadores, com 10 me caçaria. Posso ser. Não teve o cara que curou cego, levantou defunto na Sim. hora da votação? Tomou Exatamente. ferro? Eu ia tomar. Aí não sei que um se arrependeu, cara. Ele ficou com 9. Aí não conseguiu me caçar. Então essas... Por um. Por um. Você entende quando eu comecei o programa eu falei, esse homem sofreu demais, não sei como ele continua. Você entende por que eu falei isso? Tô falando Não. por isso. Se você disser por que eu continuo na política, tem muita gente que me acha que eu sou louco, sou burro, eu não preciso. Pô, eu já fiz prefeito 8 anos, tenho medalha de tudo, fui vice-presidente de saúde, da Frente Nacional de Prefeitos, a nossa saúde foi modelo. Mas por que você quer ser de novo? Porque alguém tem que fazer. Você sabe quando um grupo, um tigre... Se não fosse o senhor teria um outro nome em Foz, assim, que diria, no cenário atual... Estou preparando 3. Eita. Escuta Isso, só, ó. você sabe o que Preciso acontece? escrever esse livro. aí. Sabe o que acontece quando um tigre chega num grupo de bugio? Sabe o que acontece? Não sei, o senhor pode falar? Posso. explique. Sabe o que ele faz? Não. O mais forte vai enfrentar o tigre para o grupo fugir. O mais preparado vai enfrentar o tigre. Às vezes tem ajuda de um, vão em 2. Que vão enfrentar o tigre. Para o resto, as crianças, os bugrinhos, As criazinhas. as criazinhas, as fêmeas, os outros mais novos, fugir. Eles vão enfrentar. Você acha que eu vou fugir dessa cidade do jeito que está? Você falou 2, 3 coisas, eu te falo 10, que é um caos, que é o fim do mundo, que me dá pena, eu me sinto até culpado por isso. Você acha que eu vou fugir? Eu encontro na rua, os caras me abraçam, criança tirando fotografia, é mensagem, tudo. Você acha que eu vou dizer, não, eu estou cansado, eu já tenho idade, eu vou Mas viajar? o senhor vem para 2024? Se Deus quiser. Estou me preparando para isso. Mas e os outros 3 que o senhor está preparando? Eu estou preparando também, mas eles podem esperar mais um pouco. São novos. São mais são novos. jovens. Eu entrego a cidade mais arrumadinha. São jovens, são jovens. Você entende o que nós estamos discutindo aqui? Quando- É um método de gestão. Quando Eu o defini senhor... já. Tem um problema, vá lá ver. Quando eu o contei, senhor- você viu falar da dengue? Sim, sim. A dengue foi um caso, cara. Eu tenho o vidrinho até hoje em casa lá de lembrança. Olha isso. Olha Mas, isso. essa dengue, você sabe como é que Desenvolveu nós renite fizemos com a em mim dengue? depois. Ah. Sabe como é que fizemos? Você sabe o que você Tinha- escutou Sim, lá. eu Tinha o vi no horário podcast. certo, né? Não. Não é Daí eu recebi uma mensagem que ia ter uma grande epidemia de dengue para o fim do ano, dezembro, janeiro, quando E tava no feio verão mesmo. e tal. Aí,
que é que nós vamos fazer? O fumacê do governo do estado, do governo federal, o fumacê matava abelha e passarinho. O mosquito se escondia dentro de casa. Aquele troço e tal, e não adiantava de nada. E as outras cidades faziam isso, a epidemia brutal, a cidade turística ia ser um caos. O que eu vou fazer? Mohamed, o método. Eu não sou biólogo, não Pra mim, ele disso. pergunta pro Mohamed, ele já passa a receita pronta, né? Chamei os biólogos. O pessoal do CCZ, o André do CCZ, a turma. Me fala tudo que vocês sabem desse mosquito. Quem pica é a fêmea, e ela fica 5 a 7 dias depois transformando o sangue em ovos. Aí ela sai espalhar os ovos, ela faz 10 posturas durante a vida dela, que vive 3, 4 meses, agora não me lembro o número exato, e que espalha um lugar próximo de bater água, depois as larvas vêm e tal, e o macho não pica ninguém, nada. Digo, então tá. E veja o método, você tem que saber. Eu não sabia. E onde é que ela fica esses 5 a 7 dias para transformar essa ovulação que ela faz, o sangue em ovos? Se ela fizer fora, pega a chuva temporal, o passarinho come, fica a maioria dentro de casa. Porra, dentro de casa? Dentro de casa. Aonde? Aqui, embaixo da mesa, atrás do armário, atrás da televisão, na churrasqueira. Fica quietinha ali, fica quietinha ali. E o que nós precisamos fazer para matar esse bicho quando ele está quietinho ali? Aí os caras... Aí um lá, da equipe, você tem que escutar a tua turma, cara. É condição, você só acerta quando você escuta. Você não sabe. Aí um lá sugeriu, por que não damos spray? Porra, mas spray? Quantas casas tem foz? Perde 80 mil. Nós vamos precisar 80 mil spray. Quanto custa? Por 500 e poucos mil. Puta merda. Desculpa o termo, eu sei que isso aqui é uma rádio de respeito. Tudo escapou. Bem. Não, sim. Já escapou pior. Sabe o que ele vai dizer? O Paulo veio aqui outro dia, falou palavrão. Eu sei. Escapou pior. Esse é o de menos. Já saiu coisa pior na hora. Já escapou pior, já. Mas eu sei, eu digo, mas com 80 mil, nós não temos dinheiro. Vamos pedir para as indústrias. Pedimos para a SBP, não vou dizer o nome, a Raide deu. O prefeito, nós vamos lhe mandar 80 mil. Puxa, quando? Nós temos urgência. Não, nós vamos mandar logo, uma semana, está aí. Então veio o spray. Como é que eu vou ensinar o povo a usar? Porque se fizer assim, é que nem o fumacê, não serve de porcaria nenhuma. Você tem que botar onde está o mosquito. Eu tenho que ensinar o povo. E como é que eu vou distribuir 80 mil spray? Com a reunião com a turma. Pegamos soldado, pegamos o CCZ, pegamos estudante, pegamos clube de serviço, pegamos professor. 4.500 voluntários. Distribuímos no fim de semana, casa em casa, mas ele ensinava a usar. Não era daqui, dona Maria, a senhora põe aí. Não, a senhora põe aqui embaixo da mesa, põe o troço certinho. 4.500 voluntários distribuímos. Mas e aí? Se uma casa, por quê? Porque se uma casa tem e outra não tem, o mosquito foge. Daí aquele que tem vai depois pôr os ovos lá. E tinha que ser tudo no mesmo dia, na mesma hora. Os 5 dias. Porque se escapa um, nós vamos pegar nos outros. E combinamos todo dia nas 8 horas da noite, toda a cidade inteira recebeu o troço e a cidade inteira matava os mosquitos de acordo com o ensinamento, com o troço lá. 5 dias seguidos, era igreja tocando sino, bombeiro buzinando, passando gente, às 8 horas que era a hora da matança de mosquito. Cara, conseguimos, teve 139. Não, tem uma pessoa falando aqui, eu me lembro do spray, trabalhei entregando no sábado com raiva do prefeito. Mas no fim, funcionou mesmo. Luciana, eu vi o comentário dela aqui. No fim, funcionou mesmo. Agora, parabéns para ela, voluntária. Veio Sim, foi voluntária. Que beleza. Foi voluntária. Paulo, deixar ônibus com a catraca livre em época de eleição pode ou não pode?
Você entende bem desse assunto que eu sei que você entende. Não, eu não sou advogado. Não, eu sei que você eu não é consul- advogado, mas essa eu questão de direito consultaria- eleitoral você sabe. O que o senhor consulta- faria? Ele me perguntou várias vezes, né? Eu consultaria, o negócio é o seguinte, primeiro, nada disso teria acontecido. Uhum. Teria chamado a empresa que estava e acertado o que falta. Por que Cascavel fez? Por que Londrina, Curitiba? Nós vamos fazer igual. O que precisa? Agora, você sabe a grande surpresa? O contrato novo, Ed, sabe quanto prevê de valor do contrato? 47 milhões. Não, é 60, não? Não, eu li o contrato. 60. 47 milhões. Pode ser que seja 60, Eu acho tem que algum são aditivo 60. a Pode ter mais. disposição. Mas sabe raciocínio, quanto que vai dar de subsídio isso? Mais de 20 milhões. Mais de 20! Não era o caso você chamar os caras aqui e dizer, eu dou 500 conto para vocês por mês, resolve com 6 milhões? A turma que conhece a cidade, que está Pra não tudo. precisar tirar toda a estrutura. se tocar. Essa palhaçada. Já aconteceu alguma brincadeira. vez coisa parecida com empreiteira no Brasil? Não? Não sei. Mas deve ter acontecido. Porque Só pra saber. não é gestor assim que empurra com a barriga, tem um monte. Tem. Vai. Vocês resolvem aí o que resolver a vacina. Quando o senhor Só sobre foi esse negócio conversar... do Fundeb, O que tem? a questão do Fundeb aqui, que a professora fez uma denúncia, estão desviando as verbas. Por que o senhor riu? Não Então, entendi. eu vou te dizer. Você me perguntou. Supostamente estão desviando as verbas. Você me perguntou Supostamente. o que é que eu achava desse governo. Eu te disse que 10 pontos Por baixo. horríveis. E vou te dizer mais. Sabe o que é o problema Não. da saúde? Você tem uma dorzinha aqui. Você não olha. Dor aumenta. Aí dá dor no outro lado. Aí a veia entope. Aí não sei o que, de repente você pof. Governo ruim é assim. Educação não funciona. Faltam as creches, falta um monte de vaga de creche. Eu te contei o caso de uma diarista. Sim. Saúde, um caos. Putz, cara que tem fila aí de 1.200 na fila de um raio-x. Mas é uma loucura. Nada. Guarda municipal desazada, não cuida da polícia comunitária de segurança. Ônibus, um caos. Distrito industrial estão despejando os industriais ali, porque não. O cara pegou 1.000 metros de terreno, tinha que construir 200 metros. Ele construiu 100. Entro na justiça para despejar o cara. Em vez de negociar e vai lá na justiça para referendar, olha aqui, ele era para construir 200 metros, construiu 100, e em vez de 1.000 metros, eu quero dar 500 para ele, ele constrói 100 e continua com a indústriazinha dele. O juiz homologa, pô. Não. Entra na justiça, pede para despejar o cara porque não cumpriu. Como Brincadeira se fosse uma tem mera hora. má vontade, né? Às vezes o cara não Brincadeira. tem condição de Não, fazer. e às vezes o cara tá. Você tira posse do emprego, né? E aí vira uma confusão, porque durante o processo da justiça, o cara é dono, mas não é. Sim. Então aí a coisa Fica começa a empacado, cair. E quantos do Distrito Industrial passou a mesma coisa? Você quer ver sinaleiro auxiliar? Não tem na cidade. Imagine você desce aqui. Mas faixa colorida eles têm tempo para fazer, né? Você desce aqui a Jorge Schimmelfeng, na frente do xará lá do sanduíche. Se não tivesse aquele sinaleiro auxiliar, você já pensou? Porque o que funciona o sinaleiro auxiliar? Está descendo essa, está subindo aquela. O cara que vai virar para a esquerda, quando ele vira para a esquerda, só para o tempo mínimo deles virarem, porque continua o trânsito aqui. Imagina se quando ele vira para a esquerda, você parasse tudo. E assim, lá na frente do Colégio Agrícola, lá na Xavier da Silva com o Paraná, tudo que é lugar. Você tinha que pegar, chamar os motoristas, não sou engenheiro de obra pronta, porque é fácil botar defeito no serviço dos outros. Mas O problema é que quando tem defeito demais, a gente não consegue na cara ver, qualquer né? um vê. Eu chamava os motoristas de ônibus, eu quero saber o que precisa para você reduzir o teu tempo de percurso 20% a 30%. Sinaleiro auxiliar, precisa o quê? O que precisa? Mudar a rota, alguma coisa? Parar no ponto? Os pontos, Arthur Aurélio, tinha ponto cada 100 metros, é uma loucura. O que nós fizemos? Ponto cada 400 metros. Por quê? O cara do meio anda no máximo 200 metros. E evita uma parada. E aí tinha lombada, escola, não sei o quê, e o ponto 60 metros antes, o cara parava na lombada, tinha que parar no ponto. Mais ou menos equilibrava. Então, isso nós fizemos. Reduzir o tempo de percurso. Se você reduzir o tempo de percurso, você consegue, em 20%, você economiza 20% dos ônibus. Porque o mesmo ônibus vai produzir 20% a mais.
Ele vai fazer 20% mais viagens. Então você precisa menos ônibus. Então são coisas de gestão assim fundamentais. Então, mas eu acredito que É o fazer senhor pense muito sobre melhor isso. dá trabalho, né? E eu acho que o senhor pensa nesse sentido, porque o senhor vem da iniciativa privada, o senhor é um empresário, e o senhor sabe que no dia a dia não existe aquele tempo de você Precisa esperar ser otimizado, 6 né? meses, alguém vai te mandar uma proposta, daqui 6 meses, analisa qual é melhor. Não, às vezes as coisas precisam ser resolvidas na prática, com raciocínio lógico. Como o senhor falou, não, mas peraí, se ele demora menos tempo para fazer o percurso, ele chega mais rápido, ele fica menos tempo parado no sinal, qualquer veículo parado no sinal, parado, ele gasta mais do que rodando, evidentemente. Escuta, Então assim, Por que 6 meses? Chamo o motorista e chamo as empresas e diz o seguinte, eu quero um estudo para redução de 20% a 30% dos trajetos. Você vê se quem tá precisar na rua, ele entende, sinal, ele sabe. se precisar sinal auxiliar, se precisar cortar curva, precisar fazer ligações novas, vocês me estudem. Com relação a terminais pela cidade, o que é que o senhor acha disso aí? Novos terminais. Sobre ter mais terminais, tanto na época da sua gestão como hoje. Nós que vem a pergunta. pensamos antes, quando nós contratamos aquela consultoria que era para fazer o edital, reestudar o transporte da cidade, eu consultei eles. Por que não fazer os alimentadores? E aí os alimentadores, a gente vem com ônibus biarticulado, vem para o centro. Ele diz, aqui não tem movimento, volume que compense, que justifique. Veja bem, Isso em que época? em 2008, 2009. Certo. Sabe quantos veículos tinha a cidade? Você está falando de veículos... de- Veículo geral, ônibus, Não carro, sei, caminhonete. não sei. Tinha em torno de 110, 115 mil. Sabe quantos tem hoje? Não, 220 mil. Dobrou. dobrou. Então, Hoje é uma outra realidade. é isso uma só quer outra dizer. realidade. Sim. É uma outra. Mas nós chegamos a estudar isso. Fazer linhas. Eu pegava os alimentadores. Você quer ver outra coisa? Já que vocês querem assunto, então vamos ver um assunto. A gente só tem mais 10 minutos. É. Até Eu falar queria Só? fazer uma Só. pergunta também rapidinho. Pô, Ele mas vai não era responder 1 hora e rápido. meia? Já foi? Era. O senhor Não, já- foi até é. mais, foi até Já mais. foi? Como tem Era mais? Sério? O senhor chegou aqui É, uma 1h30, 2h30. O tempo passa quando a gente se diverte. É. Mas vai lá, Eu vou faz fazer tua a pergunta. vai. O senhor não considerou aquela foice, aquele martelo no peito do Chico Brasileiro quando foi fazer parceria com ele, não? Não. Por quê? Porque eu não diferencio as pessoas pelo credo, pela filosofia de vida. Eu conheci gente com foice e martelo que era muito competente, muito boa. Você quer ver uma? Não vou conseguir, mas. Não, eu fala. vou te dizer. Essa eu vou pedir licença para ela, eu vou dizer o nome. Que era da foice do Marcelo, a Joane Vilela. Foi minha secretária de educação. Foi uma revolução. Ela foi uma das maestras da gente conseguir, das 5 melhores escolas municipais do Paraná, as 5 de Foz. Quem conseguiu isso? Você não- Ninguém. É, Você pra não mim- gosta dela, tu? Pra mim foi mais embuste do que qualquer coisa. Embuste. Por quê? Eu acredito que daria pra ter aprimorado mais coisa e eu vejo assim que. É o engenheiro de obra pronta. Tá? Não, não é. Não, fizeram Não, o senhor me 5 perguntou, melhor. o senhor Mas me podia ser as perguntou. 50. O senhor me perguntou, o senhor também fez pontuações em relação ao governo, que é a obra pronta. É fácil. Obra pronta de quem já fez, cara. Mas o A senhor obra tá aqui. pronta que eu fiz, eu te citei exemplo de Aham. coisas que eu fiz que faria igual agora, Não, ou mas é que melhor. o senhor perguntou. Meu pai dizia que quem pergunta quer resposta. Se ela é plausível, se ela tá certa ou Eu não. pergunto- eu Não, depois- mas termine. Por quê? E aí? Eu até esqueci a pergunta. Você Não, está era falando do sobre Joane a Vilela. secretária. Ah, tá, não. Porque Você eu, achou que era embuste? Por que você não acha que era ruim a secretária, especificamente? E que eu não vou comentar que eu não conhecia ela. não eu vi o que aconteceu com a participação dela lá em São Paulo e acredito que ela veio trazendo ideias de lá para cá também e que deixou uma estrutura pronta para avançar coisas que não teria necessidade dentro da educação. Da agenda Aqui? ideológica, você Sim, quer dizer? é. Ah, Você acha que ela ideológico. deixou a estrutura pronta que não Sim. tinha necessidade? Sim. Não, no sentido de De ideologia, ideologia. Meu amigo, questão de ideológica. Eu vou quer dizer. desafiar você. Uhum. Você para dizer isso, eu vou te perguntar, quanta gente trabalha na sede da Secretaria de Educação hoje? Não faço ideia. Quanto trabalhava no tempo da Joane? Também não faço ideia. Então você vai ver o que é cabide. Uhum. Então você não tem noção do que é cabide. Você não tem noção do que é funcionar. A Joane veio para São Paulo, saiu da cidadezinha do interior, assumiu a maior metrópole do hemisfério sul. Ela era a segunda pessoa da educação de São Paulo. Por que das coisas que aconteceram em Foz? Ela ficou 2 anos lá, voltou porque quis.
Ela foi pra lá pelo trabalho que fez aqui, é isso? Foi lá convidada pelo... entendi. que o Haddad era ministro da Educação quando nós começamos... Vou contar uma aposta que eu fiz com o Haddad. Temos 3 minutos. Puta merda. 3 minutos. Olha, 3 minutos. olha, Vamos ele lá. já deu risinho. O Paulo falou palavrão no programa. Já vi a carinha dele, eu Vai já lá, vi. vai lá, vai lá. 3 minutinhos, vamos lá. O Haddad veio aqui, eu fui jantar com ele lá no Hotel Redondo ali. Lá em cima eu, ele, o Samek e o Joel. Aí JB. eu falei para ele perguntou como é que está a educação. Olha, eu fiz escolas, eu comprei 530 aparelhos de ar-condicionado em todas as escolas, eu reformei tantas escolas, eu construí 600 de convivência, com piscina, com tudo, com dança, música e tal. E agora ele perguntou, quanto é o IDEB seu? Digo, 4,8. Qual é a sua profissão? Sou engenheiro civil. Você não entende de educação. Todo esse investimento, o IDEB de 4,8, você está fazendo alguma coisa errada. Rapaz, se o cara não fosse ministro, é que nem esse cara que falou aí do Riquixá, eu voava na garganta. Te juro, bom, porra, mas que era isso? Tratar desse jeito. Ministro, vamos fazer o seguinte, postamos 10 milhões a fundo perdido, se eu chegar em 6, que eu estou há 2, 3 anos aqui, não deu tempo ainda, eu assumi o IDEB era 4,2, nós vamos para 4,8, agora nós vamos para 6. 6! Você não sabe o que está dizendo. 6 é Japão, é Noruega, é primeiro mundo, você não vai chegar em 6. Ministro, se eu chegar em 6, me dá 10 milhões de fundo perdido, tem uma série de escolas ali que eu preciso terminar. 3 eu não mexi. Uma até a diretora me cobrou outro dia. Você lembra do projeto que você fez, Lima? Não executamos uma obra porque o terreno estava em nome do governo do estado, tinha que transferir para o município. Pois é, até hoje está aí do jeito que está. 1 minuto. Vai lá, Aí- tem debate. Aí ele topou a aposta. Ah, Chamei a secretária e disse, assumir esse compromisso não é meu, é da cidade, é uma imagem da cidade, nós temos tudo para chegar. Prefeito, é difícil, não sei o quê. Reuni os diretores. Disse, olha, fiz esse compromisso, amanhã eu não sou mais prefeito, amanhã que eu quero dizer, mas a imagem da cidade é importante, o ministro vai nos dar 10 milhões a fundo perdido para terminar algumas escolas. Não dá, prefeito, mas não tem jeito, mas como que nós vamos chegar em 6? Fazer o seguinte, estava em 4,8, você põe 25%, chegou em 6. A escola que subir 25%, eu vou dar 14º salário. Para professor, não. Aí ficou aquele silêncio. Para merendeira, para zeladora, para secretária, para supervisora, para diretor e para o professor. Para os alunos. Ah, não, os alunos não. Ai, meu Pra Deus. todo mundo. Vai. Aí a turma olhou, mas será? Aí começa o espírito. Chega os Aurélio da vida. Mas como é que vai fazer isso? Não tem lei, não tem lei. Quem é que faz a lei? A Câmara. Nós vamos fazer a lei. Levei a Câmara fez a lei. Ah, mas vai ser muito difícil, como é que vai fazer? Porque tem a parte, o IDEB não é só prova. É evasão escolar, repetência e a prova. Né? São 3. Evasão escolar, evasão nossa, como é que está? 500, 600 no ano. Repetência, 15%. Puta merda. Aí significa que a escola inteira, porque é repetência na escola. Aí veio a Vilela e proibiu a reprovação. Né? Eu só tenho 30 segundos. Foi isso. Pro Paulo, eu só tenho 30 segundos. Vamos lá? Daí Pra concluir. foi um enxame, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. E atingiram os Essa cidade se uniu, eram 2, 3 mil professores, merendeiras, viramos e chegamos a 6,2. E depois eu provoquei o ministro mais 10 para eu chegar em 7. Com vocês eu não aposto mais. E levou a Joane para ser secretária dele em São Paulo, que o Aurélio... Viva fica aí. Paulo Freire. Pessoal,